Cadê os cornos aí? Ah lá, quem chegou? E aí, Yuri? Não sei se vem mais alguém. Bom, enfim, vamos lá. Já deu 9 horas. Vou fazer uma. Fazia tempo que eu não faço. Faz tempo que eu não faço qualquer coisa aqui no canal, né? Eu tava com uma ideia de um negócio pra fazer, só que eu tô sempre meio desanimado, aí vou enrolando. Aí agora, sei lá, me deu na cabeça de fazer disso aqui, que é um tema espontâneo. Sei lá, vamos ver se engrena aí. E vamos jogar um pouco de Zero AD aqui, que é bom. Pena que não sai uma atualização, queria que saísse alguma coisa nova. Ah, Single player, né? Vamos ver. Tem aquele cenário que eu joguei da outra vez. Esse aqui parece legal. Eu não joguei muito. Tem o ibéricos, cartagineses, gauleses, tá, pode ser. Vamos já. Aqui o WrestleMania, o quê? Só se der pra jogar com o John Cena. Aí. Começou a cornagem aqui. Pra variar, hoje não é pra falar de coisa boa. Qualquer dia, se eu receber um patrocínio da TechPix, eu faço. Década de 90 que os caras não tem muito recurso, né? Projeto de código aberto tem, sei lá, tem mais de 10 anos. Mas eu queria comentar o seguinte, é, sendo tentando ser sucinto, apesar de eu não conseguir fazer muito isso. Eu não sei se é problema de redes sociais, de internet, que acaba intensificando um pouco essas coisas, né? Mas. E também eu não tenho comparativo com outras épocas, né? A gente sempre tem aquela sensação de que a nossa época é a época da crise, tá acontecendo alguma coisa absurda. E pode ser verdade às vezes, mas não necessariamente. E. Eu não sei, cara. Como o próprio título tem, as pessoas não estão bem, né? Parece que todo mundo tá meio. Assim. Patologicamente mal com alguma coisa. E. Sei lá, você vê isso. É claro, todo mundo tem direito de. Eu não tô criticando a pessoa por ter sentimentos ou por estar insatisfeito por alguma coisa, mas parece ser uma coisa generalizada. Então eles começam a se perguntar se isso é normal ou se tem alguma coisa sociologicamente errada, entendeu? Todo mundo parece estar de alguma forma ressentido com alguma coisa. E. É verdade, isso aqui é só. É só pra você ficar pra baixo. Mas acho que falta um pouco de pessimismo também. Não pessimismo assim de graça, né? Mas você tratar você lidar com isso, né? Que muita gente acaba ganhando espaço fazendo um entretenimento, fazendo alguma coisa pra divertir, ou simplesmente ganha espaço em cima de treta, né? Que também não é nada produtivo. Mas é até uma coisa que eu tinha escrito um tempo atrás. Não sei se muita gente presta atenção nas coisas que eu fico tweetando, porque é tudo. É meio que um autismo aleatório ali, mas. A gente tá tirando como é que eu posso falar? As sensações ruins do debate, da discussão, né? Não sei se tá tirando, se elas nunca estiveram, mas é ruim que elas não façam parte. É que nem mais ou menos a questão da morte, vamos falar assim. Exagerando, né? Antigamente as pessoas tratavam isso, pelo menos pelo que me consta, de uma maneira mais natural, né? Tem essa coisa que, sei lá, século XVIII, as pessoas faziam festa em cemitério e tudo mais, porque elas entendiam que
aquelas pessoas que morreram, que estavam ali, elas eram ainda parte de uma comunidade, né? E tratavam aquilo com uma certa naturalidade, né? Elas ainda tinham uma forma de fazer elas participarem da vida social. E pra você falar da morte era uma coisa mais... não é que fosse uma coisa leve, mas era uma coisa mais presente, entendeu? As pessoas tratavam como uma parte óbvia, né, da vida. E você pensa hoje em dia, tipo, você não pode falar em morte muito, né? Ainda mais se for uma conversa entre pessoas, sei lá, mais jovens e tudo mais, porque é morbidez, né? Parece coisa de gente gótica, sei lá, é só um modismo. Seria só uma... não sei nem como chamar isso, um certo fetichismo, não sei. Virou uma coisa obscena, né? Você não pode mais falar porque falar em morte é uma referência... é uma coisa que as pessoas querem evitar, um pensamento que as pessoas querem evitar. Só que evitar esse pensamento não faz com que a coisa deixe de existir, né? Não é porque a gente, não vamos mais falar em morte, ninguém mais morre. Não, as pessoas continuam morrendo. O que acontece é que, à medida que algumas pessoas vão se aproximando dessa condição, vamos dizer assim, vão se aproximando desse evento, elas, por antecipação, elas vão sendo excluídas da sociedade, né? Porque ninguém quer ver a pessoa moribunda, ninguém quer ver aquela pessoa que tá nas últimas, vamos falar assim. Então, em vez de você evitar a morte, você acaba criando uma certa morte antecipada, né? A sua vida acaba mais cedo, porque chega um certo período em que você não tem mais espaço porque, sei lá, o assunto se tornou inevitável pra você. Eu preciso de comida aqui, né? O que eu vou fazer? Eu não sei se é exatamente isso. Deixa eu ver, peraí. Um curral. Tá. E você acaba criando esse problema, né? Na tentativa de você evitar aquilo, você cria um problema maior. De certo modo, isso acontece com... Posso falar de uma maneira geral, sentimentos ruins? Não sei. Vocês estão me ouvindo bem? Você, a única pessoa que tá aí, Yuri, está me ouvindo bem? Isso acontece um pouco com sentimentos ruins, que o que aconteceu? Da mesma forma que... Você pode falar que hoje em dia você fala de uma maneira mais aberta sobre, sei lá, você tem Setembro Amarelo, você fala de maneira mais aberta sobre depressão e tudo mais. Só que eu acho isso problemático, de certo ponto de vista, porque você tá tratando tudo como doença, entendeu? E às vezes as pessoas elas se sentem mal sem estarem com algum problema. Quer dizer, sem estarem com algum problema recorrente, vamos falar assim. Elas... Nossa, mas eu preciso de... Faz sentido, né? Eu preciso de comida pra... Acho que eu tenho que pescar. Pera aí. Calma. Vamos com calma aqui. Vou botar uma... Não existe mais a possibilidade de uma pessoa estar simplesmente triste, vamos falar assim, ou chateada e falar sobre isso sem que... Claro, existe a possibilidade, mas existe uma tendência de você querer jogar tudo pra uma coisa que tem que ser tratada, entendeu? Vamos relegar todos os problemas de caráter emocional pra um consultório ou alguma coisa assim. E daí é aquela coisa, na tentativa de evitar o problema, de evitar falar sobre essas coisas de maneira natural, você acaba... Como é que eu posso falar? Transformando em problema clínico algo que poderia ser com o qual as pessoas poderiam lidar no dia a dia, entendeu? Ninguém, não seria não é normal uma pessoa estar feliz 100% do tempo, entendeu? Alegre 100% do tempo. As pessoas vão ter seus problemas e às vezes parece que tem essa postura, não, vamos evitar falar sobre isso, se você está se sentindo mal, você precisa se tratar. Então você vai lá pro consultório, e daí às vezes uma coisa que poderia ser gerenciada de maneira natural ao longo da sua vida, ela acaba se tornando um problema mais grave e você vai tratar isso às vezes até com remédio, alguma coisa assim. Entende? E isso pra quem se propõe a fazer isso, né? Mas por você, o que acontece? Você vai ter um tipo de pessoa que vai fazer isso e vai ter um tipo de pessoa que, por ela não ter muita liberdade pra falar falar abertamente sobre problemas,
ela vai acabar suprimindo isso, né? E quando suprime, tipo, você não elimina, você às vezes até potencializa. E você cria certos ressentimentos, né? E não sei, às vezes é essa impressão que eu tenho do que acontece, sabe? Ah, as pessoas acabam guardando muito sentimento, muito ressentimento sobre certas coisas e quando estoura de maneira desproporcional, entendeu? Porque não existe um meio termo, não existe uma forma, vamos dizer, socialmente aceita de você lidar com isso de uma maneira natural, entendeu? Eu não sei, não é tão simples as conversas entre as pessoas envolverem algum tipo de sentimento negativo. Sei lá, parece que as suas relações com as outras pessoas. Eu tô falando de maneira genérica. Eu não gosto de falar de maneira genérica, mas claro que tem um monte de exceções. Eu quero dizer que, pra muita gente, sei lá, vida social mainstream, assim, de você sair, você em festa e happy hour, essas coisas, não tem espaço pra você falar sobre coisas negativas, né? Você tem que. Você não pode ser um chorão, você tem que viver a vida. Você não pode parar pra se importar com alguma coisa, você não pode parar pra até sofrer por causa de outra pessoa, entendeu? Você tem que. Ah, não, você tem que viver pra você mesmo. E essa exigência, ela é irreal, entendeu? E toda vez que você faz uma exigência real sobre as pessoas, sobre a natureza humana, vamos dizer assim, por mais que alguns não gostem desse termo, você acaba gerando uma distorção ainda pior. É, exatamente, eu gostei dessa expressão. A vida de Instagram, né? Você precisa tá vencendo o tempo todo. E não é assim. Não é verdade e talvez nem seja bom que seja assim o tempo todo. E aquele negócio, você pode mascarar, mas você não pode esconder. E o que acontece? As pessoas vão encontrar outras maneiras de extravasar isso. E às vezes, em vez de tentar conversar sobre isso de maneira saudável, vão extravasar de uma maneira mais destrutiva, talvez. E o problema é que acaba se tornando um círculo vicioso, né? Porque todo mundo enxerga aquilo. E fica, tipo, um alimentando, de certo modo, o ressentimento do outro, porque toda forma de você conversar sobre os problemas, ele é baseado em que eu poderia chamar de hot takes, né? Ou não sei se eu poderia traduzir para lacradas ou alguma coisa assim. É baseado em você ter frases com, sei lá, como é o nome como é a palavra? Sei lá, frases de impacto, qualquer coisa assim. Você precisa ser pirotécnico, né? Você precisa. Me faltou a palavra agora. Você precisa de frase de efeito, né? Você precisa produzir um efeito. Não existe mais a. Claro, existe, mas. Parece que a preocupação de você resolver o problema tá em segundo plano, entendeu? Talvez o problema maior é você fazer o. Chamar atenção pra alguma coisa, entendeu? Você dá o show, mas não resolver o problema. Isso se aplica a muita coisa, entendeu? Você vê, talvez o tema mais recorrente, a temática mais recorrente, apesar de sempre, é difícil falar disso porque sempre dá problema, mas a temática mais recorrente você pode dizer que tá nas relações entre homens e mulheres, vamos dizer assim. Elas se tornaram muito isso, sabe? De um querer dar carteirada no outro e um querer, como é que eu posso dizer? Mostrar que tá sofrendo mais, entendeu? Mas sem nunca resolver o problema. Ou mostrar que, que sofre mais, ou mostrar que depende menos do outro, entendeu? Que daí seria o caso da vida de Instagram do Yuri, né? Você mostrar, sou mais eu mesmo. E aquele negócio, como eu falei, quando você tenta se forçar, quando você tenta estimular as pessoas a viver uma coisa que é irreal, porque porque não tem coisa mais irreal que esse tipo de independência entre os sexos, né? Entre os gêneros, seja o que você quiser dizer. A gente tem uma história, sei lá, milhões de anos e, sei lá, produziu 7, 8 bilhões de pessoas e as pessoas tiveram que se acertar, entendeu? Homens e mulheres tiveram que se acertar de alguma maneira, tiveram que se relacionar de alguma maneira. Você começar a tentar transformar em um lugar comum que isso não aconteça, você tá indo contra
contra a realidade das coisas. E isso vai ter um backlash, entendeu? Isso vai ter uma reação desproporcional pro outro lado. E esse acaba sendo um círculo vicioso, né? E um alimenta o ressentimento do outro. Sei lá, o cara vê a menina falando mal de homem e a menina vê o cara falando mal de mulher, e daí um vai reforçando a o incômodo do outro, né? E é quase impossível você reverter isso aí, porque dificilmente alguém vai parar e falar, não, eu não vou alimentar o círculo vicioso e vou tentar ver o que tá de errado, entendeu? Porque é emoção, né? A gente não quer ser, sei lá, vilanizado ou ser colocado como o elemento ruim da história, e daí vai querer dar o troco. Eu mesmo faço isso, não tô querendo dar carteirada nos outros, mas e assim, enquanto enquanto não se tentar reverter um pouco esse quadro, sabe? Para se reverter esse quadro vai ter que ser feito um esforço relativamente grande, mas a minha pergunta é se existe motivação para isso, né? Se as pessoas de uma maneira geral estão motivadas para isso ou se elas preferem continuar nessa espiral descendente aí. Não, não sei se eu deveria estar falando disso, porque toda vez que falo disso, comentário é sempre uma porcaria, né? Mas eu fui me meter a discutir é, sobre essas coisas em Twitter da vida, né? E no fim das contas a resposta que você tem, às vezes a resposta que você tem é essa, sabe? Se você falar, não, mas se a gente continuar com esse comportamento vai ser insustentável. E muitas vezes a resposta que você tem é que, na verdade, a pessoa não se importa, né? Ela quer mesmo que seja insustentável porque não vê mais, acaba você tem tanta alimentação, assim, né? Você tem tanto estímulo negativo, você tem tanto estímulo pra pensar que tá tudo uma merda, que. E. Das duas, uma, sabe? Ou você vai tentar ser o mais hedonista possível, porque não vale a pena construir nada, ou. Ou você vai querer que tudo se exploda, entendeu? Você vai ser, sei lá, você vai pra um certo niilismo, assim. E. E é muito difícil você convencer uma pessoa a reverter isso aí, entendeu? Porque você dizer, não, mas se você continuar com esse comportamento, isso você tá fazendo mal pras coisas de uma maneira geral, né? E até mesmo entre libertários isso é pior ainda porque parece que você tá sendo coletivista, né? Ah, então eu tenho que me sacrificar por alguma coisa. Porque a pessoa olha pra tudo à volta dela e ela não vê algo pelo que vale a pena se esforçar, né? Além dela mesma, além da satisfação própria dela. E, tipo, como é que você. O que você diz pra essas pessoas, entendeu? O que você pode oferecer pra elas pra que isso mude? Porque, pelo menos do meu ponto de vista, é importante. Eu me importo com a sociedade, não de uma maneira coletivista, não no sentido de que, sei lá, as pessoas vão ser determinadas pela sociedade, qualquer coisa assim. Mas no sentido de que eu gostaria de conservar e construir alguma coisa pra quem vier depois. E pra isso eu preciso de ajuda, entendeu? Eu não posso fazer isso sozinho. Então me deixa bastante desanimado quando eu vejo que as pessoas, de uma maneira geral, não estão realmente se importando com isso. Não que elas tenham a obrigação de se importar, né? Mas. Não sei, parece que existe uma certa glorificação dessa negligência, né? Com, com o coletivo, vamos falar assim. E, e aquele negócio, fazer análise não é a mesma coisa que ter uma solução, né? Eu consigo ter uma certa ideia do porquê isso acontece, né? Que nem eu comentei, desse círculo vicioso de uma pessoa alimentando o ressentimento da outra, que é muito potencializado por rede social, porque é muito rápido, você responde rápido, você, sei lá, não tem tempo de pensar sobre as suas emoções, não tem tom de voz para a pessoa saber como você tá falando, acaba sendo muito danoso. E só que eu
consigo pensar na forma de reverter isso, né? Porque... E é um dilema, né? Faz muito tempo que eu gostaria de fazer um vídeo sobre isso, mas eu nunca... eu fico pensando, né? Será que as pessoas realmente vão estar satisfeitas em não construir algo, entendeu? Quando eu digo construir algo, não que elas vão ser pobres e largadas na sarjeta, mas elas não vão construir alguma coisa permanente, né? Elas não vão ter uma preocupação de resolver os problemas além da necessidade imediata delas. Como é que eu vou dizer? Tipo, até em relação a relacionamentos, entendeu? De homem e mulher. É difícil falar disso porque eu não tenho experiência, mas eu fico pensando, não, parece que ninguém tá realmente disposto a, a fazer algum esforço se não tiver a recompensa ali, entendeu? Você pode falar, eu posso falar mais lá dos homens, porque eu conheço mais, né? Não tô dando uma prioridade, mas eu não consigo falar muito sobre o universo feminino, desculpa. Desculpa por ser homem. Mas existe muito essa ideia, né? Que hoje em dia, sei lá, ah, o, o homem ele tá sendo vilanizado de uma maneira injusta e já que isso acontece, já que de certo modo você tem que pedir, você tem que se sentir mal por isso, por uma série de estereótipos, não vale mais a pena também tentar ser um provedor, não vale mais a pena tentar até mesmo satisfazer alguma mulher, alguma coisa assim, satisfazer os caprichos dela, tentar ser, como é que eu posso falar? Tentar se esforçar por ela de qualquer maneira, entendeu? Porque eu não vou receber nada em troca mesmo, ninguém vai me respeitar mesmo, então que se foda, entendeu? E E a questão, nesse processo, ele vai acabar também passando uma imagem pior pra mulher. A mulher vai olhar, tá, esses caras não prestam também, não vou me esforçar pra nada. Em relação a eles, né? E, tipo, como é que você consegue prover pra pessoa a motivação pra ela fazer alguma coisa que contribua com o todo, sem que aquilo represente um resultado, digamos assim, um resultado benéfico pra ela, pelo menos em um primeiro momento, entendeu? E E é muito difícil de você fazer isso sem que a pessoa tenha tenha uma certa noção de algo que transcenda ela mesma, né? Sei lá, você pode falar em caso. Cada vez menos gente querendo ter filhos, por exemplo. E filhos são uma coisa são uma coisa importante nesse sentido. Que você pensar, talvez minha vida não vai ser tão legal, mas se eu ajudar dos meus filhos ser melhor, aí, tipo, às vezes você tem um estímulo. Só que tem cada vez menos disso, então você tem cada vez menos esse estímulo. Ou qualquer. Ou talvez uma noção até mais abstrata, sei lá, da próxima geração, qualquer coisa assim, que as pessoas acabam não tendo, né? Por aumento de preferência temporal, qualquer coisa assim. Ixi, chegou a Anne aí. Eu concordo com essa citação que você montou aí. No fim das contas, muitas vezes você acaba sentindo vontade de pedir isso. Mas seria uma canalice, né? Como é que você vai pedir isso de uma pessoa, entendeu? Não tem como. A questão é que valor você consegue oferecer pra alguém que, tipo, faça um bem pra ela, que faça bem pra ela fazer algo que acabe conseguindo reverter esse quadro, entendeu? Não aparece? Vixe. Eu não conheço essa história de Sandman, não, Anne. Como é que é isso aí?
Porque assim, né? Eu comento essas coisas meio que fazendo. Meio que fazendo um pedido, sabe? Porque eu gostaria de conseguir gravar vídeos falando de alguma coisa que ajudasse essas pessoas, mas eu realmente não consigo. Eu não tenho ideia do que falar. É, as pessoas estão se tornando muito gatos e não tanto cachorro, sei lá. Ah, cachorro também não é tão coletivista, não sei. E tipo, isso é um dilema muito grande, cara, porque principalmente entre, pode falar nessa comunidade libertária, né? Porque o pessoal fica meio engatilhado, vamos falar assim, né? Acaba tendo uma hipersensibilidade pra tudo que soe meio coletivista, tudo que se volte pro coletivo. Mesmo que não seja coletivista, né, no sentido de reducionismo e tudo mais. E essa conversa se torna ainda mais difícil, né? O problema é o seguinte, se a gente tentar, tiver esse medo, tiver esse receio de tudo que tenha uma uma pegada mais pro coletivo, não vai durar muito tempo isso, né? Vai ter uma geração de ANCAPs e só. Tipo, uma geração de libertários e só, porque vai ser uma coisa insustentável. Só que no fim das contas, se a pessoa simplesmente responder que, por exemplo, ela não tem obrigação alguma com a sociedade, e se for uma geração só que seja, entendeu? Ela vai cuidar da vida dela, você vai responder o quê? Você não tem exatamente o que responder. Tirando o fato de que muitas vezes essa postura ela acaba sendo destrutiva para ela mesma, né? Você não é definido pelas outras pessoas. Você não é. Tipo, você tem sua individualidade intrínseca. O que não quer dizer que, na maior parte dos casos, você não encontre valor, o valor para sua vida na relação com as outras pessoas. Mesmo indiretamente, entendeu? Mesmo que, sei lá, eu vou produzir um negócio aqui, eu vou fazer vídeo. Então eu vou viver só, vou viver em casa, fazer vídeo, e sei lá, vou monetizar e qualquer coisa assim. Só que ainda assim você vai ter um tipo de relação, porque o conteúdo que você produz vai ter que falar para outras pessoas, entendeu? Se você falasse uma coisa que fosse muito pessoal, muito idiosincrática sua, ninguém ia ver, você não conseguia fazer nada. Então você precisa ter uma preocupação com o que as outras pessoas estão pensando, né? Pra ver se você consegue fornecer um valor. Por mais egoísta que você seja, né? Um altruísmo egoísta, uma coisa assim. Ah, egoísta não no sentido material, né? Mas de você olhar pra si mesmo, né? Ser em si mesmado, vamos falar assim. E quando você perde esse, se você tenta se privar demais dessa preocupação com as relações entre as pessoas, você acaba até se perdendo. Você não consegue nem se situar como indivíduo, né? Você não é a sua individualidade não é definida pelas outras pessoas, mas a noção que você tem da sua individualidade, ela existe em comparação com as outras pessoas, né? E muitas vezes a pessoa não percebe isso. E, e acha que isso é algum tipo de contaminação, é um coletivismo enrustido, alguma coisa assim. Não sei o que eu vou fazer aqui não. Tô nem prestando atenção no jogo, logo os caras vêm me invadir aqui. Fazer uns porquinhos. Isso é verdade, Annie. Tipo, às vezes rola realmente uma hipersensibilidade, sabe?
o Yuri, que não sei se acompanhou minhas brigas no Twitter lá, viu que tinha muito disso, né? Você tentar comentar sobre uma coisa específica, sobre, sei lá, às vezes você tá falando, se preocupando com o cara em específico, né? Da própria vivência dele. Pô, isso tá fazendo mal pra você. E a pessoa reagir como se eu estivesse criando uma obrigação pra ela, entendeu? Uma obrigação social pra ela. E não é o caso. Sei. E acaba sendo bem. Isso é verdade também. A questão é aquele negócio. Quando você fala de liberdade de expressão, que é um conceito um pouco problemático, mas. ah, sim, você tem direito de, com os seus próprios meios, falar o que você quiser, dar a opinião que você quiser, mas isso não quer dizer que você não. Que seja sempre positivo você não ter uma certa. Você não ter capacidade de se colocar no lugar de outras pessoas e refrear um pouco o seu impulso de dizer alguma coisa. Você, não sei se vai achar que isso é uma autocensura, mas essa capacidade de controlar as suas ações ela é importante. É aquele negócio, quando você pega lá um livro, acho que até nos 6 lições tem isso, que o comerciante ele tende a ser uma pessoa socialmente mais tolerante, né? Porque ele para ele ter clientela, para as pessoas quererem o serviço dele, ele precisa também se mostrar aberto às diferenças, né? A uma certa diversidade das pessoas, de personalidades, de qualquer coisa assim. Se não, imagina um vendedor que, sei lá, só gostasse de um tipo de gente, entendeu? Ele ia estar ferrado. Então isso exige dele que ele tenha uma certa flexibilidade, uma certa capacidade de empatizar com as pessoas. Será que o ANCAP vai olhar para isso pro comerciante e vai dizer, você está se autocensurando, entendeu? Você está fazendo isso por dinheiro, vai acabar soando como um comunista, entendeu? A sua capacidade tanto de gerar valor quanto de obter valor, ela depende também da sua capacidade de empatizar, entendeu? Ainda mais se você tiver uma visão capitalista das coisas, porque você vai valorizar a divisão de trabalho, cooperação, tudo mais. A economia não é dissociada da sociedade, né? Por mais que algumas pessoas digam que é. Fiquem falando de economicismo. Não existe economicismo. Economia é sociedade. Quem separa os dois é econométrico, né? Keynesiano, sei lá, neoclássico, qualquer coisa assim. O que ele tá fazendo aqui? Ele tá pegando. Deixa eu ver. Mostrar um rolê pra mim aqui. Tem outro desse? E acaba sendo problemático também, porque como esse meio nosso, vamos dizer assim, tem essa pegada muito individualista, ele acaba atraindo também outros, vamos dizer, correntes de pensamento que tendem a ser assim também, né? Acaba atraindo outras ideias que reforçam isso aí, que reforçam esse individualismo ao ponto de se tornar quase um atomismo, né? Como eu falei, eu volto nesse tema porque acho que muitas vezes acaba sendo fruto da maior parte dos conflitos, né? Dessa questão de relacionamento, né? Entre, sei lá, entre os sexos, entre homens e mulheres. Você tem, por exemplo, essa narrativa de que, sei lá, eu tava pensando nisso hoje, né? E
até fruto das discussões que eu tive, porque existe essa ideia de que, sei lá, uma mulher, ela, a partir do momento que um cara ele se mostra emotivo, ele se mostra sentimental, as mulheres elas vão desprezar ele. Então, tipo, o cara que ele tem esse perfil, nem todo mundo, nem todo cara nasceu super macho alfa de barba, frio como gelo, entendeu? E que não se importa com isso. Nem todo mundo nasceu o Rambo, nasceu o Cobra. Existem pessoas, existem homens que são mais emotivos. E eles acabam tendo a sensação de que eles pagam um preço por isso, né? Eles pagam um preço social por isso, porque eles sofrem uma rejeição imediata por mostrarem quem eles são. Então, então isso talvez acabe alimentando uma certa revolta, né, contra isso, né, uma certa revolta contra a sociedade, vamos dizer assim. Então ele assume um caráter individualista porque ele não sente qualquer motivação para colaborar com uma sociedade que seja assim. Isso se ele entender como fruto da sociedade, ou com um grupo social, no caso, o grupo das mulheres, né, ele não se sente compelido a contribuir com isso. Então, tipo, isso acaba criando uma semente de uma certa involução social, vamos falar assim. Porque se todo mundo tivesse essa postura, seria uma coisa insustentável, né? E mesmo que nem todo mundo tivesse essa postura, né? Tem aquele... Você acaba favorecendo comportamentos até poligâmicos, vamos dizer assim, né? Porque, sei lá, se existem muitos homens saindo dessa... abandonando essas relações sociais, abandonando essa relação com as mulheres, acaba sobrando mais oportunidade, vamos falar assim, pros caras que conseguem se adaptar a isso, né? Sei lá, os sheds, né? Os alfas, vamos falar assim. E eles acabam concentrando em torno deles, pelo menos a maior parte da atenção feminina. E existe esse fenômeno, né, que em sociedades poligâmicas, elas tendem a ser mais violentas porque você tem um excedente de homens com, sei lá, estão, de certo modo, perdidos, né? Eles não têm exatamente um propósito, eles não têm uma família, não tem nada e, tipo, eles acabam vão pra guerra, são jogados pra guerra, alguma coisa assim, porque esse excedente precisa ser limitado de alguma forma. Tô exagerando aqui, mas você pode pensar, do mesmo jeito que em alguma sociedade isso leva à guerra, o que isso pode levar em uma sociedade, uma nossa, em que isso talvez não seria tão o caso, né? Que a gente não vai ter guerra, mas vai acontecer o quê, entendeu? Você vai ter outras formas de conflito social. E me perdi já aqui onde eu tava. Mas... sim, voltando, né? Porque o cara sente assim justamente porque essa questão da emoção, né? Que ele não pode demonstrar, então ele não pode ser ele mesmo. Então ele vai levar uma vida infeliz de qualquer maneira. Ele vai ter que fingir que ele é o que ele não é pra conseguir companhia, mas vai se sentir mal por causa disso. Ou ele vai ser quem ele é e vai se sentir mal porque ele é isolado. E por ele fazer essa leitura de que isso é culpa, sei lá, de uma natureza feminina, vamos dizer assim, ele acaba se revoltando contra sei lá, os papéis tradicionais. Ele vai criar, digamos assim, um bicho-papão, né? E talvez, por faltar uma certa orientação pra ele, por faltar alguém que consiga colocar uma certa ordem nesse incômodo dele, ele acaba se revoltando contra tudo aquilo, né? E é uma coisa que eu tava pensando hoje, porque existe muito essa narrativa, e eu não acho que ela seja mentirosa, completamente mentirosa. De uma maneira geral, tipo, se você der pra mulher como primeira impressão, né, de que você é um cara muito... não vou dizer instável, mas você transparece muito suas emoções, você muda de humor muito fácil, isso não passa segurança, né? Não que isso tenha que ser o tempo todo, mas a primeira impressão que você dá for esse tipo, tem uma tendência de que ela não queira... acaba parecendo um cara mala, entendeu? Essa é uma palavra boa. E
vai ter uma tendência que ela não vai querer muita coisa contigo, entendeu? Não precisa nem ser no sentido amoroso, entendeu? Mas nem muita conversa. A não ser que ela te deixe como, sei lá, confessor de alguma coisa. Você vira a famigerada friendzone, né? Você vai parar na famigerada. Mas a questão é a seguinte, isso não é um problema só da relação com mulheres. Porque, por exemplo, aí porque, por exemplo, você tem uma certa idealização, né? Acaba tendo, em contrapartida a isso, acaba tendo uma certa idealização do companheirismo, né? Masculino, o bros before hoes, né? Que você vai ter sempre seus brothers, né? Mas a questão é a seguinte, acontece bastante também dos seus amigos de longa data, eles serem mais propensos, eles estarem mais dispostos a te dar uma força em momentos difíceis, mas porque eles conhecem também o que você pode oferecer de bom, né? Acho que qualquer pessoa, seja homem ou mulher, que seja 100% crise, não vai conseguir a simpatia de ninguém, entendeu? Se você for um cara que sempre tá mal, se em vez de você ter momentos ruins, a sua vida for um momento ruim, até mesmo homens vão olhar pra você e vão dizer, cara, chega, né, bicho? Ou o cara vai parar de acreditar em você, ou ele vai te mandar a merda, ou... sei lá, você tem um problema de verdade, você vai ter que se tratar, entendeu? Anny, você tá certa. Tipo, isso acontece bastante. Aí o que acontece? Você em vez de deixar esses caras essas pessoas que ficam frustradas porque a emoção deles, o lado emotivo deles é escrachado, vamos falar assim, ou causa problemas pra eles, você tem que mostrar que a capacidade de você controlar suas emoções, ela não é só um problema de você lidar com mulheres, é um problema de lidar com qualquer pessoa. Entendeu? É uma coisa... como é que eu posso falar? É uma coisa inevitável, entendeu? Não é legal, não falo isso porque é legal. Seria bom que a gente pudesse ser 100% aberto sobre tudo que a gente sente o tempo todo e isso não tivesse consequências. Isso não causasse problemas. Mas não é o caso. Eu gostaria que não fosse assim, até pra mim mesmo, mas não é o caso. Então, tipo, eu tô fazendo uma salada aqui, mas o que eu tô querendo dizer é que a forma de você estimular a forma de você estimular a colaboração entre as pessoas para tentar reverter esse quadro de ressentimento em que todo mundo tá se sentindo mal com alguma coisa é de você mostrar que existe uma necessidade de que a pessoa melhore para ela mesma aqueles aspectos que no frigir dos ovos vão contribuir pro todo. Como nesse caso, entendeu? Você vai dizer, por que eu tenho que controlar minhas emoções? Eu quero viver do jeito que eu sou. Tá, mas você vai... pra conseguir qualquer coisa pra você mesmo, você vai ter que ser uma pessoa emocionalmente senhora de si, entendeu? Então, por tabela, você vai acabar tendo um efeito... um net effect, né? Um efeito geral positivo. E você melhorar a si mesmo de um jeito que te ajude. De um jeito que acaba ajudando você. E existe pouco essa conversa, eu acho, principalmente entre, vamos dizer assim, esse meio, né? Libertário. Tento falar mais pra isso. Tento falar mais pra essa galera, né? E... o que eu vou dizer? E também falar sobre o problema de você ficar criando bodes expiatórios, né? E de certo modo é um tipo de coletivismo também. Por mais que existam tendências, e eu não vou negar que existem tendências na sociedade, tendências em grupos de ter um certo comportamento, se você ficar muito fissurado nisso, é um outro tipo de coletivismo, né? Alguém provavelmente vai falar mal de mim nos comentários, que nem foi no outro que eu falei de um assunto parecido, mas também eu não ligo mais.
É... Não sei mais o que eu ia comentar. E eu tô falando no caso dos homens, não porque eu quero dar mijada em homem e ficar parecendo bacana, entendeu? É porque é o... São as discussões de que eu tô mais a par. Que nem eu falei, eu não saberia falar muito do universo feminino sobre como é que é isso aí. Talvez eu gostaria de saber, mas não acho que seja muito possível que eu saiba. Ah, sempre tem, né? Quando eu fiz aquele vídeo sobre o Red Pill, veio uns. Quando eu fiz a palestra pro Carlos Xavier, veio outros. Vai saber o que acontece. Onde eu vou colocar isso aqui? Nem sei se tem espaço. Mas também pouca gente me conhece e é bom. É bom assim. Não sei, cara. Eu confesso que eu tô fazendo esse vídeo até um pouco pra mim mesmo, entendeu? Porque às vezes me dá um pessimismo muito grande. Porque eu não tenho noção do que fazer. Eu vejo uma pessoa... eu vejo as pessoas uma alimentando a percepção negativa da outra, né? E eu confesso que eu também contribuo pra isso muitas vezes. E não sei muito bem o que fazer, sabe? É complicado. Você evolui. Eu não conheço muita gente mais velha que esteja nessa condição, mas eu imagino qual seja o problema, né? É aquele negócio, você dizer pra esse cara ah, mudar isso, não é só você criar uma obrigação dele com as outras pessoas, é você falar pra ele sobre uma coisa que pode ajudar ele mesmo, né? Ah, você ser capaz de controlar suas emoções te ajuda em situações práticas, né? Mesmo que você não queira agradar ninguém, entendeu? Mesmo a pessoa que, sei lá, queira viver completamente sozinha, ela ainda precisa ter controle das emoções dela, porque imagina, se ela ficar chateada o tempo todo, ela não vai conseguir nem achar comida. Imagine como seria isso, né? Como eu falo, eu não tô falando isso pra zoar ninguém, entendeu? É uma coisa que é importante, é uma coisa que, tipo, que preocupa, né? Até pra mim, porque eu tenho minhas dificuldades. Eu não vou me achar floquinho de neve especial, achar que só eu tenho dificuldade. Um monte de gente deve passar por problemas. Talvez, se eu tiver os meus, eu consigo dizer alguma coisa que preste pros outros. Sei lá, espero que entendam isso da maneira certa. Olha, eu sei que ninguém vai estar assistindo agora, mas só pra fazer um adendo ao que eu falei, eu só me toquei depois. Ah, tem algumas citações algumas referências que eu tenho que talvez até ajudem nessa discussão de como conciliar a ideia de respeitar a individualidade, liberdade individual e essa preocupação com a sociedade, que é o que eu tô tentando trazer um pouco.
Ah, o Monir Nasser, né, economista brasileiro, saudoso, gostaria que ele tivesse vivo ainda, mas ele falava uma coisa achava muito importante, né? Ele falava que a expansão do Estado, ela se dá muito pela promoção dos conflitos, né? Toda vez que você tem um conflito insolúvel dentro da sociedade, toda vez que dois grupos chegam num ponto que eles não têm como mais resolver suas diferenças, o Estado geralmente surge como um solucionador último dessas coisas, né? Se mostra como uma, uma solução, né? E isso geralmente é alguma coisa promovida artificialmente, né? Quando você pega o que o Yuri Bezmenov fala, né? Geralmente esses conflitos eles são promovidos artificialmente, são inflados, na verdade, artificialmente. E o Estado acaba depois vindo e se vendendo como solução desses problemas, né? Então, de certo modo, você ter uma sociedade forte é uma estratégia para você poder garantir a sua liberdade individual, entendeu? Se você tiver uma preocupação com a continuidade, né? Claro que nem sempre é o caso, mas se for o caso, essa preocupação ela acaba se mostrando benéfica até para o indivíduo isolado, né? O Albert J. Nock também, que ele escreveu um livro. Deixa eu ver aqui. Aqui, Nosso Inimigo, Estado. Ele fala também uma coisa, em outros termos, né? Mas ele acaba falando uma coisa parecida. Que toda a expansão do poder do Estado, do poder estatal, ela se dá com a retirada de poder social, né? Você não tem como maximizar as duas coisas, né? Como algumas pessoas até acham que é possível. O poder estatal sempre aumenta em detrimento do poder social. Então, uma sociedade forte, e nos seus diversos níveis, né? Ela é a melhor defesa contra a expansão do poder do Estado, que acaba afetando tanto a sociedade como um todo, quanto os próprios indivíduos, né? E até para trazer uma outra citação eu conheço essa indiretamente, porque eu nunca li ele, eu confesso, mas fala-se do Carl Schmitt, né? Que ele falava isso comemorando, né? Mas não deixa de ser, por mais que ele esteja sendo... Não esteja defendendo o que a gente defende, é uma verdade, né? Que a política, quando eu falo que política você implica diretamente a ação estatal, ela é o que sobra no fundo da sociedade toda vez que a possibilidade de resolução racional dos problemas acaba, né? Então toda vez que tem uma situação em que, seja por as pessoas não buscarem isso, ou por alguma distorção artificial, você tem esses conflitos insustentáveis, a política surge como que... surge no fundo disso, né? Quando você não consegue resolver as coisas na conversa, vamos dizer assim, quando você não consegue chegar num acordo, o que sobra é a busca por poder, o que sobra é política, né? O que sobra, já que eu não consigo discutir com esse cara, já que eu não consigo chegar num acordo, eu vou basicamente buscar o poder pra impor meu lado, porque senão o outro vai estar fazendo isso, né? Pelo menos existe esse medo, esse receio. E é o que muitas vezes que acaba acontecendo, né? Então, eu até diria isso, sabe? Mesmo que você tenha uma preocupação só com sua... não sei, só em fazer o que você quer mesmo, e que é seu direito, no fim das contas, se você tiver uma preocupação com um prazo um pouco maior, é do seu interesse também uma sociedade forte, uma sociedade estável, entendeu? Uma sociedade coesa, porque onde as pessoas consigam conversar ainda, por mais que tenham divergências, entendeu?
Não que todo mundo precise concordar em tudo, porque é impossível, mas que elas consigam concordar em discordar, pelo menos, né? Porque essa é a defesa que você vai ter contra o Estado na sua vida pessoal, né? Na sua vida individual. Não sei, se você achar que vale a pena preservar alguma coisa de longo prazo, seja ela qual for, pense nisso também. É só esse adendo que eu gostaria de fazer. Me dei conta disso depois e é isso aí. Espero que eu tenha falado alguma coisa que ajude alguém aí. E até a próxima.